Vamos começar então com a nossa parte, né, para valer. Então, Luciana, vamos, né, ouvir de você toda a sua experiência, né, para você vir até o Japão e estudar. Ok? Hum, hum, Então, vamos começar com a sua apresentação, por favor. hum. Meu nome é Luciana Eguchi, né? Eguchi porque a minha avó era japonesa, né? Eu sou descendente. Atualmente, eu estou fazendo mestrado na Universidade Sofia, Jochi Daigaku, né? Aqui em Uhum. Tóquio. Iniciou em abril, né? Meu mestrado. Aí estou agora aqui pela bolsa da aliás, Nikkei Zaidan, né? Uhum, uhum. O NFSA, né? はい。Hum, certo, certo. Você já teve outras bolsas também que você prestou? Sim, sim. Agora é bolsa de mestrado, né? Uhum. Pela NSFA. Mas eu já tive uma bolsa do MEXT, que foi na Universidade de Educação de Kyoto, Kyoto, onde você está, Ah, sim, sim. que foi Uhum. durante um ano. E eu tive uma bolsa da JICA, que como eu sou, né, professora de língua japonesa, eu lecionei, né, muitos anos no Brasil. Aí eu Uhum. vim para cá com a bolsa da JICA, bolsa para professores que ensinam no Brasil, que foi durante 3 meses, aqui em Uhum. Yokohama, Kanagawa, né, província de Kanagawa. Ah, foi no prédio da JICA mesmo, de Yokohama? Isso. Eu morei Que lá. legal. Nossa, que legal. Foi. Nossa, ficou lá naquele hotel da JICA, né? Foi. Eles fazem limpeza todo dia, é maravilhoso. Nossa, o pessoal fala bem mesmo. Na verdade, eu já também entrei lá no hotel da JICA algumas vezes, né? Então, Hum, é bem legalzinho, bem legalzinho. lá é Uhum. top. Ah, que legal. Hum. Então, você conta pra gente, então, como que foi essa, para você achar a bolsa e como foi todo esse processo, né, que você teve que Hum, fazer, documentação e tudo mais. Foi hum. difícil? Assim, no meu caso, eu falo fluente o japonês, né? Hum, Então, eu que já tinha esse interesse em fazer. Eu já tinha interesse em fazer mestrado. Se uhum, possível, eu queria fazer aqui no Japão, né? Então, eu fui procurando, né? Quais são as opções de bolsas, né, de métodos, de possibilidades, porque eu tenho descendência portuguesa também, então uma das opções também era fazer mestrado em Portugal. Mas eu olha. encontrei essa bolsa por conta própria, procurando bolsas para o Japão. E como eu Uhum, fiquei muito tempo na comunidade japonesa de professores, né, nessa uhum, comunidade uhum, japonesa, mas assim, ligado com os professores de língua japonesa e japoneses, eu sempre ouvia falar dessa bolsa que eles propagam muito, só que eles propagam muito dentro de comunidades japonesas, não são, eles não propagam, como posso dizer, para a sociedade inteira, porque é uma bolsa para América Latinos, só para gente, é peruano, brasileiro, mexicano, paraguaio, argentinos, né? Então eu soube através dessa propagação dentro da comunidade. entendi. Bom, então, é dentro da comunidade, aí, logicamente, que saber japonês ajuda muito, né? Com Sim, certeza. sim. E também, como é da comunidade, é, precisou de alguma indicação, alguma carta de indicação, alguma carta de recomendação? Como que foi? Precisei. No caso, essa bolsa, na inscrição, precisa de uma carta de recomendação ou de uma organização ou de uma entidade com, Uhum, posso dizer, raízes japoneses, né? uhum, Raízes japonesas. No meu caso, eu pedi para a Associação Nipo-Brasileira de Belém, que sou de Belém do Pará, né? uhum, Aí no meu caso, foi da associação que eu pedi. Eu soube que tem pessoas assim que pedem para
para o hospital, que a gente também tem um hospital brasileiro em Belém, né? Então, Uhum. organizações que têm alguma ligação com o Japão precisa ter essa indicação. Uma carta de recomendação, no caso. Uhum. Nossa, interessante. Até o hospital, né, consegue, então, dar, vamos dizer assim, essa carta de recomendação. Hum, Não, pera, essa bolsa eu pedi, precisa de uma carta, mas eu pedi para a associação, uhum, porque eu também tive ligação com a associação, mas eu pedi também para a diretora da minha escola. A diretora da minha escola, eu fui 12 anos professora de língua japonesa em Belém, e a diretora é japonesa. E é uma escola com uma diretora japonesa que ensina o japonês, mas é uma escola fundamental normal, mas que tem o japonês obrigatório. Então, a escola é uma entidade japonesa, da comunidade japonesa. Ela também me deu a carta, foi. Ela também me deu a ah, carta. entendi. Uhum. Interessante, interessante. Hum, Então, o interessante, legal é ter esse contato, então, com a comunidade, né? sim, Para sim, sim. conseguir ter essa carta, então, né? Hum. Hum, interessante. E você disse, então, que, né, lecionou como professora de Nihongo, né, de japonês, por vários anos. Então, como foi que você aprendeu Nihongo, japonês, e aí você pensou em dar aula de Nihongo? Pois é, aí já é uma longa história. Eu sou descendente, só que assim, eu nasci no Brasil, sou brasileira, Uhum, mas eu vim com 1 ano para o Japão. E eu fiz uhum, o ensino fundamental inteiro, os 9 anos, aqui no Japão. uhum, Depois do ensino fundamental, mais ou menos 15 anos, eu voltei para o Brasil e o meu ensino médio e a minha universidade eu fiz no Brasil, em Belém, no uhum, caso. Então, a minha, como pode ser, o ensino obrigatório, como fala aqui no Japão, a minha uhum. alfabetização foi aqui no Japão. Então, a minha língua materna é o português, mas a minha primeira língua é japonês. Entendi. Então você estudou na escola japonesa mesmo, não em escola Isso, brasileira no Japão. isso foi. Interessante. Então você Uhum. fala um japonês assim, muito bem, né? Assim, né? É, acredito que sim. Então seus alunos estão assim, ó, estão muito bem, né? Professor é assim que fala Nihongo perfeito, né? Por outro lado, é um milagre eu saber falar português, né? Hum, interessante. Eu também, né? Eu aprendi japonês primeiro, fiquei até os 7 anos, até os 7 anos falando só Nihongo e japonês. Aí eu comecei a aprender o português depois disso, né? Então eu também meio que. Só que no meu caso eu fiquei. Eu tive essa Sim, educação obrigatória no Brasil, né? Aí, lógico, eu aprendi o português aqui lá, sim. né? Que a gente está no Japão agora, É, lá no Brasil. sim. Hum. Entendi. Gente, se alguém tiver perguntas ou comentários, pode mandar pra gente, tá? Que a gente aqui vai conversando aqui, mas pode mandar. Tá? Entendi. Bom, então como que foi esse. Assim, você foi para o Japão com 1 ano, ficou até terminar como fala, primário, né? Até O o. Né? Até quanto? 13, 14 anos? Não, até 15. Até 15. 15 anos. Aí você foi pro Brasil. Não, calma. Isso, você voltou pro Brasil, né? Isso, isso. Uhum. Aí agora você voltou de novo pro Japão, né? Você Isso. teve alguma mudança assim da sua Hum, assim, de como você vê o Japão? sim. Assim, porque dentro de casa a gente sempre falou português. Por exemplo, Hum, saiu fora de casa era a sociedade japonesa, só japonês. Mas dentro de casa, meus pais sempre falaram em português. Comigo e com meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo, né? uhum, Então, eu desde pequena tinha essa convivência de viver entre duas línguas. Só que, como o ensino de escola foi o japonês, e como uma língua do dia a dia, uma língua de necessidade, foi o português, né? ah, Então, essa noção de
ter dentro de mim duas línguas foi uma coisa natural, né? Que era uma coisa que tinha todo dia, né? Então não foi estranho. Mas, por exemplo, você vir de uma sociedade toda certinha, né? Que é o Japão, e ir para o Brasil foi um choque enorme para mim. Mas, por outro lado, uma coisa mais que abraça a gente, aceita você, alegre. E isso também foi Aham. chocante e muito bom para mim, né? Que a minha família é Ah, grande, mas grande no Brasil. Então aqui era eu, o meu pai, minha mãe, meu irmão, só nós e assim, aham. o resto, então, os outros, né? Aí no Brasil não, todo mundo é família, é tio, é tia, primo. Então, eu fiquei, meu Deus, que diferente, que legal, né? Então teve Aham. essa diferença de, como pode dizer, de mim mesma, né? De Aham. estar em duas situações aí do nada ir para uma outra, mas em termos de língua não senti muito. Em termos de vivência, sim. Escola, para mim, assim, eu terminei o fundamental aqui, mas quando eu Aham. voltei para o Brasil, a minha mãe retardou um ano o ensino Ah, escolar. No aham. caso, eu fui depois que eu terminei o nono ano, mas Aham. quando eu fui para o Brasil, ela me colocou de novo no nono ano, achando que eu, tanto meu irmão também, que a gente não ia conseguir alcançar, se adaptar no ensino normal do Brasil, né? Então foi esse um ano de adaptação ao Brasil, vamos dizer assim, à escola brasileira. Foi. Ah, Aí, como não tem prova, né? A gente entrou normal no ensino médio uhum. e levou. Entendi. Aí então você concluiu o ensino médio, aí foi para a faculdade, né? Aí você Isso. estudou o quê mesmo na universidade? Na universidade eu fiz pedagogia, Uhum. porque eu eu estava dando aula desde meus 16 anos de língua Uhum. japonesa, que a minha Uhum. mãe é porque assim, no Japão eu fazia softball, que é o beisebol feminino, né? Então, para Uhum. mim era normal ficar de 7 da manhã até 6 da tarde na escola. Isso era o meu comum, Entendi. né? Então, voltando Uhum. pro Brasil, só de manhã na escola e de tarde, porque tinha um ter dever de casa, né? Bora combinar. Uhum. Então, de tarde, assim, sem fazer nada, começou a me agoniar, ficar, meu Deus, gente. Aí eu falei, mãe, eu quero fazer alguma coisa e tal. Aí ela procurou essa escola e falou, minha filha, tem essa escola que você pode começar a dar aula de língua japonesa. Você quer? Eu falei, eu quero, mãe. Eu quero tentar. Então, Uhum. já assim do médio eu dava aula. Aí quando foi para prestar o vestibular, eu falei, quer saber? Acho que eu vou fazer pedagogia. Já tô com um pé dentro, aí Uhum. eu fiz pedagogia. Que legal, que legal. Então, no mestrado, agora, então, já que você fez a graduação em pedagogia, mestrado você faz o quê? Agora eu tô fazendo alfabetização da segunda língua, só que Hum? segunda língua é especialização em japonês. Então, o Hum. japonês como segunda língua. Entendi. Interessante. Aí, então, por exemplo, se caso tem brasileiro que, assim, Uhum, veio para o Japão, né? Uma família brasileira veio para o Japão, que sim, só fala português. E sim, aí começa a aprender o japonês agora aqui no Japão, então ele enquadra na sua área. sim, Língua sim, japonesa sim. como segunda língua, né? Uhum. Porque, assim, Hum. dentro da especialidade de alfabetização em segunda língua, tem a parte do EJA, tem infantil, né, tem para adulto. O meu foco mais é criança, mas claro que a Hum. teoria se adapta tanto para adulto, né, como para adulto, criança, adolescente. Depende de quando também a pessoa começa ou vem para cá para aprender, varia muito. Uhum. Entendi. Aí você já, por exemplo, já foi em alguma comunidade brasileira aqui no Japão conversar? Eu Hum. fui, assim, onde eu morava, quando eu era criança, tinha brasileiros, mas só que tinha muito latinos, não só Hum. brasileiro, mas peruano, Entendi. colombiano. Mas não era uma comunidade fechada, era aberta. Tipo Uhum. assim, tinha muito estrangeiro, mas não era uma coisa nós. Aí em Guma, província de Guma, são duas províncias do lado de Tóquio.
tem uma Uhum. comunidade brasileira muito antiga, que eu posso dizer. Não é que seja Hum, grande, né? Mas uma Nossa, comunidade que é muito. 80% dos estrangeiros são brasileiros. uau. Tem mercado brasileiro, cabeleireiro japonês, brasileiro, farmácia, tem churrascaria, que você acha assim, nossa, é um Brasil no Japão, né? Uhum, Aí eu uhum. tive essa experiência de ir lá. É muito interessante. Assim, eu não sei até que ponto, mas parece assim, brasileiros que foram largados aqui, sabe? São brasileiros brasileiros. É muito Uhum. interessante. É muito interessante. Ah, que legal. Eu tô com saudade de ouvir, assim, andar na rua e ouvir português, né? Sim, Ah, sim. Em Kyoto é principalmente o difícil, né? café. Em Kyoto, aqui em Kyoto tem muito estrangeiro, até por ser um lugar bem turístico, né? Kyoto, bem Hum, bonito, cheio de templos. Mas aqui, logicamente, né? Tem muito chinês, coreano. sim, E sim. uma coisa que é interessante é que quando você anda aqui em Kyoto, a gente ouve espanhol, muito espanhol. Né? Provavelmente deve ser Hum, turista, né? sim, 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 sim. Mas aí eu queria ouvir um pouco mais assim português, né? Venha, brasileiros, venha passear em Kyoto, né? Verdade, verdade. Kyoto é, Uhum. é maravilhoso. Uhum. Tanto na primavera, né, como no Ah, outono. sim. Uhum. Muito bonito. Uhum. Uhum. Foi Então, mais ou menos essa vivência. entendi. Que da hora, que legal, né? Hum. Hum, Nossa, aí eu, como posso dizer, tem bastante brasileiros aqui no Japão, né, que estão sim, vivendo sim. aqui, que Hum, hum, querem, assim, como posso dizer, né, que os pais, né, trabalham em fábricas, e uhum, aí os filhos, né, eu acho, assim, eles querem também uma vida melhor, né, assim, querem estudar, continuar os estudos no Japão ou no Brasil que seja, né, mas aí tem essa dificuldade da língua, às vezes, né, ou que não sabe o japonês, aí não consegue ir para hum, uma universidade japonesa, ou até sim, não sim. sabe português, sendo que assim Hum. a família é brasileira, mas aí vai numa escola japonesa e não aprende o português no nível de ter uma comunicação familiar, né? Sim, sim, Isso é sim, bem sim. complicado, eu acho.